Durante anos, um país do outro lado do mundo procurou fortalecer seu exército comprando veículos blindados de diferentes origens. Agora ele voltou a planejar uma aquisição gigantesca, mais de 500 novos blindados. Só que, antes mesmo da concorrência começar oficialmente, um nome reapareceu entre os favoritos. E esse talvez seja o detalhe mais surpreendente dessa história. Porque esse veículo não pertence aos Estados Unidos, nem à Alemanha, nem à Coreia do Sul. Ele nasceu no Brasil. A pergunta é: por quê? Depois de tantas opções disponíveis no mercado internacional, um blindado brasileiro voltou ao centro das atenções justamente em um dos maiores programas de modernização militar da Ásia? A resposta passa por decisões tomadas anos atrás, obstáculos que quase impediram sua chegada ao país e uma vantagem que poucos perceberam. Então já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque quando todas essas peças se encaixam, fica muito mais fácil entender por que o exército brasileiro reapareceu onde quase ninguém imaginava. Quando isso surgiu, muita gente prestou atenção apenas ao número impressionante. Mais de 500 veículos de combate poderão ser adquiridos pelas Filipinas nos próximos anos. Mas o verdadeiro destaque não está na quantidade. Está no fato de que o VBTP-MR Guarani voltou imediatamente ao radar desse programa antes mesmo de os requisitos finais serem divulgados. Isso levanta uma pergunta importante. O que faz um veículo brasileiro entrar novamente na disputa quando vários fabricantes internacionais também estarão interessados? A resposta começa alguns anos antes desse novo programa aparecer. Em processos de aquisição militar, existe uma diferença enorme entre um veículo que ainda precisa provar seu desempenho e outro que já faz parte da rotina das tropas. O Guarani pertence ao segundo grupo. As Filipinas já conhecem suas capacidades, já incorporaram o blindado ao serviço e, mais importante do que isso, já investiram tempo e recursos para criar toda a estrutura necessária para operá-lo. Parece um detalhe, mas dificilmente um exército constrói essa base pensando apenas em uma pequena quantidade de veículos. Essa relação começou a ganhar forma em 2020, quando foi assinado o contrato para o fornecimento de 28 blindados destinados ao exército filipino. As primeiras unidades chegaram somente em 2024 e o cronograma foi concluído ao longo de 2025. Durante esse período, militares foram treinados, equipes de manutenção passaram a conhecer o veículo e uma cadeia logística específica começou a funcionar. Ou seja, o Guarani deixou de ser apenas um produto estrangeiro para se tornar parte da capacidade mecanizada das Filipinas. Mas existe um pequeno detalhe curioso nessa história. Essa incorporação poderia nem ter acontecido. Em determinado momento, tudo indicava que o programa sofreria um atraso muito maior do que o previsto. Componentes essenciais utilizados no blindado ficaram sujeitos a restrições de exportação impostas pela Alemanha, atingindo itens fundamentais como aço balístico, placas de proteção antiminas, partes da transmissão e outros sistemas importantes. Durante meses, o futuro da entrega permaneceu cercado de incertezas. Depois de negociações entre governos e empresas envolvidas, as restrições acabaram sendo suspensas e os blindados finalmente seguiram para seu destino. Na época, muita gente enxergou esse episódio apenas como um problema temporário resolvido. Só que, olhando para a situação de hoje, aquela dificuldade acabou produzindo um efeito inesperado. Porque, depois de superar todos aqueles obstáculos, o Guarani não apenas entrou em operação nas Filipinas. Ele passou a disputar uma posição muito mais estratégica dentro dos planos de modernização do exército filipino. É exatamente aí que essa nova oportunidade começa a fazer sentido. Quando um exército decide ampliar uma frota que já está em operação, ele não analisa apenas qual veículo oferece a melhor blindagem ou o armamento mais moderno. Existe uma pergunta ainda mais importante. Vale a pena abandonar toda a estrutura construída nos últimos anos para começar praticamente do zero com outra plataforma? Na maioria das vezes, essa decisão envolve muito mais do que substituir um veículo por outro. Cada blindado incorporado exige treinamento de tripulações,
formação de mecânicos, aquisição de ferramentas específicas, criação de estoques de peças de reposição e adaptação de toda uma cadeia logística. Tudo isso demanda tempo e recursos. Por esse motivo, quando uma plataforma já está integrada ao funcionamento de uma força terrestre, ela naturalmente passa a largar alguns passos à frente de concorrentes que ainda precisariam construir toda essa estrutura. E é justamente essa vantagem que hoje coloca o Guarani novamente entre os candidatos mais fortes. As Filipinas já contam com militares experientes na operação do blindado, equipes capacitadas para sua manutenção e uma logística criada especificamente para sustentá-lo. Em outras palavras, uma parte importante do investimento necessário para operar esse veículo já foi realizada. Ao mesmo tempo, o cenário regional ajuda a explicar por que esse programa ganhou tanta relevância. O governo filipino pretende ampliar a mobilidade, aumentar a proteção das tropas e reduzir a necessidade de deslocamentos a pé diante de um ambiente de segurança cada vez mais complexo. Ainda não foram divulgados os requisitos técnicos da futura concorrência, nem quais modelos disputarão oficialmente o contrato. Mas justamente por isso, partir de uma plataforma já conhecida pode representar uma vantagem difícil de ignorar. É claro que isso não significa que o Guarani já tenha vencido qualquer disputa. Outros fabricantes internacionais também deverão apresentar propostas competitivas. Porém, pela primeira vez, o blindado brasileiro não entra apenas como mais um concorrente tentando conquistar espaço. Ele retorna como uma plataforma que já demonstrou suas capacidades em serviço e que faz parte da realidade operacional daquele exército. E talvez seja exatamente esse o maior sinal enviado pelas Filipinas. Porque, às vezes, o reconhecimento mais importante não acontece quando um país compra um equipamento pela primeira vez. Ele acontece quando, anos depois, surge uma nova oportunidade e esse mesmo equipamento continua sendo lembrado como uma das principais opções. Quando todas essas peças finalmente se encaixam, a história deixa de ser apenas sobre um contrato que poderá envolver mais de 500 blindados. O que realmente chama a atenção é a posição que o Guarani conseguiu conquistar ao longo dos últimos anos. Em vez de voltar às Filipinas como uma promessa, ele reaparece como um veículo que já passou pelo teste mais difícil de todos: o uso real dentro de outro exército. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre vender um equipamento e conquistar confiança. Um contrato pode abrir portas, mas somente a experiência operacional mantém essas portas abertas quando surgem novas oportunidades. E foi exatamente isso que aconteceu. O Guarani deixou de ser apenas uma aquisição pontual para se transformar em uma plataforma conhecida, integrada e capaz de participar naturalmente dos próximos planos de expansão. Existe também outro aspecto que torna essa possível concorrência especialmente importante para o Brasil. Caso Manila realmente avance na compra de centenas de novos veículos e o blindado brasileiro seja novamente escolhido, o impacto não ficará restrito ao número de unidades exportadas. Um contrato dessa dimensão fortalece a credibilidade da indústria nacional, amplia sua presença em um mercado extremamente competitivo e aumenta a visibilidade do país em futuras disputas internacionais. Além disso, isso mostra como o mercado de defesa funciona de maneira muito diferente do que muita gente imagina. Não basta desenvolver um bom equipamento. Também é preciso demonstrar capacidade de sustentá-lo ao longo dos anos, oferecer suporte logístico, treinar operadores e construir uma relação de confiança com quem vai utilizá-lo. São esses fatores que, muitas vezes, pesam tanto quanto as especificações técnicas. O blindado brasileiro não reapareceu por acaso. Ele reapareceu porque conquistou algo que nenhuma apresentação comercial consegue substituir: a confiança construída na prática. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa experiência já coloca o Guarani em vantagem para disputar esse contrato histórico? Ou acha que a concorrência internacional ainda pode mudar completamente esse cenário? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa disputa pode se tornar um dos capítulos mais importantes da indústria de defesa brasileira nos próximos anos.